Neste último domingo, o jogo das 3 pistas entre Thiago Leifert e André Marques dentro do programa Silvio Santos. Nós temos aqui uma cena emblemática para mim da televisão brasileira recente. Assim. É um jogo de coisas meio inimagináveis que parece estar acontecendo, né? Então nós temos, nesse sentido, 2 apresentadores que eram do primeiro escalão da Globo jogando o jogo das 3 pistas com Patrícia Bravanel no SBT. É uma cena que, se eu fosse mostrar para o meu eu de 2020, eu acharia bizarra, entende? Porque a gente tem aqui um novo momento da televisão brasileira. E esse novo momento da televisão brasileira, ele passa por várias fases, né? No momento em que a Patrícia conversa com o Thiago Leifert, se trazem ali várias características e várias perguntas e respostas sobre a fase dele na Globo, sobre todo o período que ele trabalhou na Globo, que ele esteve à frente do Big Brother. Isso foi falado abertamente dentro do programa Silvio Santos e mostra algo que o SBT já fazia em outros momentos. O SBT sempre deu essa abertura, de certa forma, para profissionais que vieram de outras emissoras falarem a respeito do seu trabalho nessas outras emissoras. E o André Marques da mesma forma. Então se trouxe o Mocotó lá de Malhação, se trouxe toda a trajetória dele no video show, também no Superstar ele chegou a mencionar isso também. Falou-se sobre esse ponto, esse aspecto, né, do André Marques diante do The Voice também. Então os dois tinham esse ponto em comum de terem apresentado o The Voice Brasil, The Voice Kids, e nós tivemos, nesse sentido, uma dinâmica ali criada, que foi para quem você vira a cadeira com a identidade visual clássica e clara, não é, do The Voice Brasil, que é um produto que os dois apresentaram na Globo e que especula-se o SBT pode estar interessado com a parceria vindoura de Boninho com a emissora, né? Então nós podemos ter esse cenário também. E aí eu fiquei me perguntando muito assim, o Thiago Leifert falou abertamente para o César Filho, que perguntou para ele na apresentação dele ao SBT, perguntou para ele se ele se interessaria em apresentar outras coisas, outros formatos dentro do SBT, e ele falou que gostaria de narrar mais futebol dentro da atual casa. Falou sobre isso, mas que não teria tanto interesse na parte de entretenimento. E falou, reiterou isso também dentro do programa Silvio Santos, que ser apresentador foi uma coisa que aconteceu na vida dele, mas não necessariamente algo que ele queria muito, que ele almejava muito. O sonho dele era ser narrador, e é isso que ele está realizando dentro do SBT nesse momento. Dito tudo isso, acho importante também registrar que tenho ficado muito impressionado com a alegria do Thiago Leifert no SBT, com a demonstração que ele tem do quanto ele está feliz de estar ali fazendo o que ele está fazendo, né? Acho que não existiu, para mim, uma figura que fosse mais associada à Globo, tô falando do meio de apresentadores, tá? Mais associada à Globo do que o Thiago Leifert. É um apresentador que nasce ali, se desenvolve ali, assume o maior programa da casa ali também, enquanto que outros vieram de outras emissoras. Faustão e Luciano Huck, por exemplo, vieram da Band, vieram da Gazeta, o Faustão esteve em outros locais ali, Galvão Bueno também veio do esporte da Band, agora tá retornando para lá, enfim. Tudo isso traz um pouco uma surpresa pra mim, assim, porque o Thiago Leifert, sempre que deu entrevistas, falou que o sonho dele era trabalhar em televisão e trabalhar na Globo, e foi o que ele realizou aqui. Então, pra mim, era difícil imaginar o Thiago Leifert no programa Silvio Santos, o Thiago Leifert no SBT Brasil, o Thiago Leifert tentando ter aquele jeitão SBT, e eu acho que esse jeitão SBT ele ainda não tem, mas ele mostra estar muito feliz na Casa Nova, e principalmente porque eu acho que a Casa Nova tem uma flexibilidade que a Globo não tinha. Tanto que no canal dele do YouTube, o Thiago Esportes, que segue a pleno vapor, o Thiago Leifert continua alimentando esse canal, falando sobre futebol pelo menos 2 vezes por semana. Nesse canal o Thiago falou, antes ainda de ser anunciado pelo SBT, que indiferente de quais fossem os caminhos profissionais dele dali pra frente, ele faria questão de continuar com o canal do YouTube, que era o que ele queria na Globo também. Ele não queria sair da Globo, mas queria ter um canal do YouTube. A Globo não abriu mão disso, ele acabou saindo e fez o seu canal, o seu trabalho no YouTube, que segue acontecendo frequentemente. O SBT não tem tanto essas amarras, até porque o próprio SBT é transmitido no YouTube através das suas afiliadas, né?
e o SBT tem uma relevância aqui no YouTube muito grande. Dito isso, o Thiago, então, me parece sempre muito à vontade na Casa Nova. Embora ele não seja um SBTista raiz, ele me parece muito à vontade na Casa Nova. André Marques não é contratado do SBT, mas não está contratado pela Globo. Esse momento de ser chamado para o programa Silvio Santos, né? De ser chamado para o programa Silvio Santos e ter ali essa dinâmica do pra quem você vira a cadeira, em meio a especulações de que Boninho poderia ter o The Voice dentro do SBT, e sabendo que o Thiago Leifert não tem interesse no entretenimento, pelo menos neste momento, abre-se para mim uma especulação forte de: será que o Boninho não gostaria de contar com o André Marques para apresentar o The Voice Brasil dentro do SBT? Quem sabe? Né? E eu acho que dentro do SBT o Boninho talvez pudesse fazer um The Voice um pouco mais popular, puxando mais para os ritmos, e de novo, aí eu acho que cabe a crítica, cabe todas as questões nesse sentido, mas eu acho que para ser popular de novo, o The Voice ele tem que focar nos ritmos que bombam no Brasil nesse momento, né? Claro que eu não estou criticando aqui o fato do programa trazer os clássicos da MPB, os clássicos de vários gêneros incríveis que o Brasil tem. Mas se o programa ficar mais focado naquilo que é hit no Brasil hoje, eu acho que ele tem maior potencial de dar certo. Uma percepção minha, tá? Depois de um desgaste de tantas temporadas na Globo, eu acho que ele precisa ter uma mexida um pouco maior no formato dentro do SBT para que se possa comparar melhor essas vozes, né? Para que se possa comparar melhor essas vozes dentro de gêneros menos abrangentes, acho que um pouco disso, né? E dentro desse contexto, então, de novo, vamos somar os fatores aqui. Thiago Leifert não tem interesse de ser apresentador, pelo menos por enquanto, no SBT. André Marques está disponível no mercado. Boninho pode estar indo para o SBT, segundo consta, daqui a 2 dias seria o dia B da apresentação de Boninho no SBT. Tudo isso, aí para quem você vira a cadeira dentro do programa Silvio Santos? Tudo isso me faz pensar se não existe um interesse de fato de colocar o André Marques dentro dessa jogada, de colocar o André Marques como apresentador de um produto que o Boninho vai criar com a sua produtora. Então talvez não seja nem a questão do SBT contratar o André Marques, como o Thiago Leifert é contratado do SBT, mas provavelmente o Boninho contratar o André Marques para fazer esse formato, fazer esse produto dentro do estúdio do SBT e vender para a emissora, que é o que a maioria das emissoras, de certa forma, americanas, por exemplo, fazem. No Brasil a gente tem isso sendo feito também. A Record, por exemplo, encomenda todas as suas novelas bíblicas e reproduz ali. Da mesma forma, a gente vê, por exemplo, Beleza Fatal, que é da Max, foi encomendada pela Coração da Selva, que entrega esse produto pronto para a Max, claro que com a supervisão da equipe de roteiro, enfim, tudo mais. Então, nesse sentido, a gente olha aqui para esse... Eu olhei para esse jogo das 3 pistas de uma maneira muito atenta, porque eu acho que ali a gente viu um futuro do SBT que pode acontecer nesta provável era Boninho, né? O Thiago Leifert, de novo, repito, me parece muito contente na nova casa justamente por fazer algo que ele queria fazer, da maneira que ele queria fazer, sem precisar abrir mão de outros conteúdos, de outros espaços que ele tem, como é o caso do espaço no YouTube, e para o SBT fechou todas, e para ele, da mesma forma, fechou todas. Então, para mim, de novo, é o cara que mais era identificado com a Globo, na minha opinião, que vai pro SBT, e ainda não é um SBTista, mas parece muito à vontade dentro desse novo espaço, e foi assim acolhido também por Patrícia Bravanel nesse momento. Você que está acompanhando